Tarde a você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do Facebook do deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, nosso convidado de hoje à tarde do programa Ponto a Ponto, diretamente aqui do estúdio do PT na Câmara, em Brasília. Também temos um convidado muito especial aqui, que é o Paulo César Lima, o nosso querido Paulão, que já trabalhou como engenheiro da Petrobras e foi consultor aqui de Minas e Energia na Câmara dos Deputados. Mas o assunto de hoje é muito importante e queremos que você preste atenção. É sobre Petrobras, sobre petróleo, sobre óleo diesel, gás de cozinha, gasolina. Por que está tão caro? O que está acontecendo? Mas primeiro, boa tarde, deputado Joseildo, boa tarde, Paulão, bem-vindos ao Ponto a Ponto. Boa tarde, Leite. É uma satisfação estar com vocês e acompanhado de Paulão, que discute como poucos essa matéria relacionada com a Petrobras. Observe vocês, nós estamos, do ponto de vista da política, sofrendo um cerco jamais visto desde a redemocratização do nosso país. E as nossas estatais correm risco, correm perigo. Lá atrás, no governo que passou, preparando o terreno para este atual governo, o que é que aconteceu? Se atacou a regulamentação do mundo do trabalho, se atacou o ambiente sindical e principalmente as suas centrais. Eles não querem conviver com sindicatos fortes e o sindicato dos petroleiros é um deles. Pratica a pedagogia cidadã. Isso é muito importante. Então, de lá para cá, nós tivemos a terceirização, a reforma trabalhista, a PEC dos gastos. Ninguém nunca ousou, na democracia contemporânea, em todo o mundo, dar um garrote, negando todo o texto da Constituição Cidadã de 88, através dessa PEC. Ela é tão contraditória, tão antagonista, que à medida em que o Brasil cresce, se dinamiza macroeconomicamente, reduz aquilo que se aplica nas políticas públicas sociais. Nada mais perverso. E no meio disso, o desmonte do Estado brasileiro, quando a gente começou a se acostumar a subir os primeiros degraus da construção de um Estado de bem-estar social. Então é disso que nós estaremos falando. Eles querem destruir aquilo que foi conquista do povo brasileiro, aquilo que foi muita luta para chegar onde chegamos. Paulão, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao PT na Câmara. Boa tarde, Leite. Boa tarde, deputado Joseildo. Primeiro, meus agradecimentos aqui pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e poder contribuir aí nessa discussão tão importante, né? Que é o que estão tentando fazer com a Petrobras, que é a desintegração da empresa. Nenhuma empresa petrolífera hoje, estatal ou privada, está sendo desintegrada como a Petrobras. Então, é um alerta que a gente precisa fazer. A Petrobras é um patrimônio público, foi construída pelo povo brasileiro. É uma oportunidade que a gente tem de fornecer combustíveis baratos para o povo brasileiro, o óleo diesel, o GLP, e muito pelo contrário, né? A atual administração da Petrobras está praticando preços até acima do mercado internacional. E isso precisa ser até denunciado para a população. Nós estamos ao vivo para você que está chegando agora a transmissão pelo Facebook PT na Câmara, conversando com o deputado federal Joseildo Ramos, do PT da Bahia, e também com o Paulão, que foi consultor legislativo aqui na casa e também já trabalhou na Petrobras, portanto tem muito conhecimento na área. Mas, deputado Joseildo, o senhor comentou há pouco sobre o desmonte das estatais no país, as privatizações. E a Petrobras, infelizmente, é uma das empresas alvo para ser privatizada. E com isso, claro, os preços, né? O preço do óleo diesel que o caminhoneiro utiliza, o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha, esses preços começaram a disparar no país, né, deputado? Olha, isso é verdade. Inclusive, nós estávamos conversando com o Paulão há pouco, é o Paulão. Então, o Paulão escreveu um artigo que ele sintetiza essa situação, muito interessante, certamente ele vai falar sobre isso, mas observe, tem coisas que, por mais que eu imagine, é difícil acreditar. Nós somos o país que mais exporta alimento no mundo.
A nossa agropecuária tem produzido tecnologia da agricultura e da pecuária tropical que ninguém tem através do sistema Embrapa. Tecnologia de ponta, agricultura tropical. Mas a gente só tem de 25% a 30% dos fertilizantes nitrogenados que a gente precisa para exportar. Ora, estatais norueguesas, conglomerados russos estão vindo comprar o que a gente não tem, ou seja, nós temos 4 plantas industriais que produzem no máximo 30% daquilo que a gente precisa para exportar em fertilizantes nitrogenados. E estão vendendo as nossas plantas industriais. E no caso da Bahia, com um agravante, porque ela é uma das principais fornecedoras de insumos do polo petroquímico de Camaçari, que é o maior da América Latina. Além disso, nós temos um parque de refino invejável. Chegamos à beira da autossuficiência. E em função disso, você está assistindo a algo que salta aos olhos e a população não sabe. A maior parte das nossas estruturas, plantas de refino, estão ociosas, de maneira deliberada. E o Brasil importando diesel, principalmente dos Estados Unidos, e mantendo o preço lá em cima, favorecendo aqueles que importam diretamente, com uma série de regalias e o povo brasileiro pagando a conta. Então é disso que a gente quer falar. Tá certo. E aqui já o nosso internauta fazendo perguntas aqui que vai encaixar direitinho já com a resposta que o Paulão pode dar para o nosso internauta. José Geraldo Edinho, por que tanto aumento nos combustíveis? Sobe todos os dias praticamente. O problema é que nós fizemos uma opção, né, o governo anterior e o atual governo, de praticar o que se chama preço de paridade de importação. Com isso, nós brasileiros que produzimos petróleo no Brasil, a Petrobras produz o petróleo no Brasil, refina o petróleo no Brasil, mas ela está praticando um preço de paridade de importação. Esse preço ele varia, porque o mercado do petróleo é um mercado extremamente volátil, a nossa taxa de câmbio também é extremamente volátil, então a gente fica sujeito a essas flutuações. O petróleo está subindo, o câmbio está subindo, os preços dos derivados estão subindo. Então o que é que nós tínhamos que fazer no Brasil? Nós temos que fazer a regulação de preços no Brasil. Nós temos que tirar essa volatilidade do mercado internacional de petróleo e derivados, tirar a volatilidade do câmbio e, mesmo assim, garantindo alta lucratividade à Petrobras. Se a Petrobras praticar hoje um preço do diesel a 2, ela tem um custo de produção de R$1 por litro, ela vai ter uma margem de lucro operacional muito alta, independentemente de como está o mercado internacional. Então, é um modelo de regulação que pode ser, por exemplo, a partir do custo, garantindo a rentabilidade da Petrobras. Então, nós estamos, na verdade, desperdiçando uma oportunidade de ter uma empresa integrada, com altíssima eficiência, que produz petróleo a baixo custo e refina petróleo a baixo custo para praticar preços internacionais. E eu vou fazer aqui até uma denúncia, de certa forma, porque a atual administração da Petrobras, ela mente. Ela fala que pratica o preço de paridade internacional, mas ela não pratica. No caso do diesel, ela pratica o preço de paridade de importação, que é mais alto de onde se importa, que é dos Estados Unidos. Com isso, ela encalha a produção do diesel, porque ela está cobrando um preço muito alto, e vem o produto importado. Então, nós estamos hoje com um fator de utilização das refinarias de 69,4%, ou seja, 30% de ociosidade. Isso chega a ser inacreditável para o cidadão brasileiro. A gente tem uma refinaria, pode produzir um diesel a baixo custo, mas abre espaço com esses preços que a Petrobras tem praticado por uma decisão equivocada da administração, preços muito acima do mercado internacional para viabilizar a atuação de importadores, que importando lá do Golfo dos Estados Unidos vão ter os custos de frete, custos alfandegários, vão ter uma margem de lucro, vai ter uma margem associada a risco. Com isso, a gente paga preços acima do mercado internacional, o que não faz o menor sentido. Então, povo brasileiro, vamos defender
que o petróleo, que os derivados sejam de fato como está na lei. A Lei 9847, ela estabelece que o abastecimento nacional de combustíveis é uma atividade de utilidade pública. E, sendo assim, os preços precisam ser regulados. Nós estamos ao vivo para você que está acompanhando a partir de agora a nossa transmissão pela página do Facebook do deputado Joséildo Ramos, do PT da Bahia, que é o nosso convidado aqui do Ponto a Ponto de hoje, juntamente com o engenheiro Paulão, e também pelo Facebook PT na Câmara. Aproveita, convida seus amigos, compartilha essa publicação, debata sobre a Petrobras, sobre a privatização que o governo Bolsonaro quer fazer desta empresa, que é um patrimônio de todos os brasileiros. Deputado Joséildo, o nosso companheiro Paulão falou agora da elevação dos preços, né? Mas no governo de Lula e Dilma não era assim, né? O preço era diferente, né? Era diferente porque havia a consciência do que ele está falando. Nós temos um parque de refino e um óleo produzido aqui entre nós, na sua maior parte um óleo pesado. Você tem uma refinaria nova em Recife, né, que processa o óleo mais parafínico, que é mais leve. E observe vocês, 4 das nossas grandes refinarias estão colocadas na Bacia das Almas. 4. Abreu e Lima, RLAN, que é Landulfo Alves, a Alberto Pasqualini e a Repar, me parece. Então, no Paraná, no Rio Grande do Sul, na Bahia e em Recife. Eles estão se desfazendo daquilo que a gente tem de melhor. Então, eu não estou falando de um país qualquer. Eu estou falando de um dos principais atores do processo de produção e exportação de óleo. Então, o Brasil, quando descobriu o pré-sal na época de Lula, quando se dizia que nós não tínhamos petróleo na nossa plataforma continental, então observem a mudança. A maior fronteira petrolífera de que se tem notícia dos últimos anos aconteceu aqui. Na cara do juiz, sem que o juiz soubesse. E a gente está abrindo mão dessa riqueza em favor do Trump, em favor, aliás, com a atitude nefasta desse presidente que tem síndrome de vira-latas e está se oferecendo para fazer a alegria de um Trump da vida. Então, observe que nós voltamos a ser o quintal dos Estados Unidos. Vide o que o nosso chanceler tem dito nas relações que ele privilegia com os Estados Unidos, que querem em si tomar todo esse mercado do óleo, do gás, dos derivados, porque é algo estratégico. Então, é sobre isso que nós estamos falando. E, no final da ponta, na ponta da corda, quem sofre é o consumidor brasileiro. Esse é o problema. Tá certo. Nós estamos aqui ao vivo pelos Facebook do PT na Câmara e também do deputado federal Joséildo Ramos, do PT da Bahia, falando sobre Petrobras. Por que o combustível está tão caro no Brasil? Por que o preço do óleo diesel, né, está subindo cada vez mais? Mas, Paulão, pelo teu conhecimento, né, existe toda essa vontade, essa sanha entreguista deste governo Bolsonaro de vender a Petrobras. Vendendo a Petrobras, como eles querem, inclusive a partir de junho, né, vender metade das refinarias. Na prática, o que significa isso para o povo brasileiro? Na prática, vai ser sacramentar uma política de preço de paridade de importação, ou seja, preços mais altos que no exterior. Com a Petrobras estatal, é muito possível você regular o preço do diesel e garantir um preço baixo. Por quê? Porque a Petrobras ela é uma empresa integrada. Ela produz o óleo do pré-sal, tem um custo de extração de $7 por barril, que nenhuma empresa privada tem. Ela tem um custo de refino de $2,5 por barril, que nenhuma empresa privada tem. Então, só a Petrobras, estatal e integrada, tem condições de fornecer o diesel a baixo preço para a população brasileira. Mas, para isso, é preciso haver uma decisão política.
por isso que eu estou aqui defendendo que esse preço seja de fato regulado. O Newton Costa, da Juventude do PT de Alagoinhas, está acompanhando o programa. Um abraço. Né? E aqui também a Cláudia Maria Gonçalves, Resistência Lula, Lula livre. Voltamos a ser colônia, não de Portugal, mas dos Estados Unidos, infelizmente, diz a Marileide Carmo, colaborando aí com a avaliação aqui que os senhores fazem nesse momento. Continue entrando, mandando perguntas e compartilhando essa publicação pela página do deputado Joseildo Ramos, no Facebook e também pelo PT na Câmara. Vamos falar um pouquinho de transportadora associada de gás, né? A TAG, que o governo está querendo vender aí, né, a toque de caixa nos próximos dias. Poderia explicar um pouquinho isso para o nosso... E me parece que isso internauta? contraria alguns julgados. Me parece que existem decisões consistentes que questionam essa situação. E eu tenho a impressão de que se mascara, através dessa transportadora de gás, algo que efetivamente o brasileiro comum não tem condição de saber. E com isso e com essa jogada, você sai dilapidando e entregando, eu não sei nem se posso dizer a preço de banana, eu não sei quanto é que está custando um cacho, eu não posso estar falando isso. Mas, de qualquer maneira, você está dando de mão beijada, abrindo o nosso capital, o nosso mercado, para quem não vai produzir 1 milímetro de oportunidade para o povo brasileiro. Então, esse é que é o grande problema. É um verdadeiro crime de lesa pátria, é o que nós estamos assistindo. Nós estamos lutando bravamente com a bancada integrada e mista, Senado, Câmara dos Deputados, com a turma da oposição, para ver se a gente consegue barrar essa insanidade. Então, nós estamos conversando aqui, um dos técnicos que tem lucidez suficiente para poder dar pistas concretas do que tecnicamente a gente pode argumentar para poder confrontar, repito, esse verdadeiro crime de lesa pátria. Paulão. Então, houve uma decisão, né, que não foi nem uma decisão de governo, foi uma decisão da própria administração da Petrobras de vender a TAG. A TAG é proprietária de todos os gasodutos da região Nordeste e Norte. Um patrimônio importantíssimo para a Petrobras e para o país, né? O que está acontecendo? Houve uma ação direta de inconstitucionalidade, 562, de licitação. E o ministro Ricardo Lewandowski, na decisão cautelar, estabelece que há necessidade de licitação. Então, a Petrobras aqui, ela está privatizando a TAG ilegalmente, afrontando a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, assim como a retomada da privatização das refinarias e da ANSA, que é a Araucária Nitrogenados S.A., lá do Paraná. Então, é uma decisão ilegal. Essas decisões de venda essas privatizações, elas são ilegais. Então, já existem várias iniciativas no sentido de barrar essas privatizações ilegais. E a gente, como brasileiro, né, a gente espera que o ministro Ricardo Lewandowski realmente barre essas privatizações ilegais que estão sendo feitas pela Petrobras. Estamos ao vivo conversando sobre Petrobras com o deputado federal Joseildo Ramos, do PT da Bahia, e também com o Paulão, que foi consultor aqui da Câmara dos Deputados na área de Minas e Energia e especialista neste tema Petrobras. Reginaldo Freitas, que está acompanhando aqui a nossa transmissão. Parabéns, deputado. Hoje os petroleiros fizeram uma grande mobilização contra a privatização da Petrobras. Reginaldo Freitas, de Terra Nova. Obrigado, Reginaldo. E aqui também o Newton Costa. Uma pergunta para os senhores aqui. Qual o impacto da privatização das refinarias no mundo do trabalho e principalmente para a juventude trabalhadora? Olhe bem, do ponto de vista do mundo do trabalho, quando você vende um ativo dessa natureza e a estatal, que ela tem uma relação estabelecida com o seu empregado de maneira diferenciada,
certamente essa relação ela voltará precarizada. Menores salários, maiores riscos de acidente de trabalho, um tipo de protocolo diferenciado de uma empresa que tem a responsabilidade que a Petrobras tem. Então, o que é que a gente tem que fazer? Resistir. E aí é importante que nós temos no Sindipetro, no Sindiquímica, que é um sindicato que, do ponto de vista colateral, trabalha na mesma esfera de preocupação, lá pelo polo petroquímico, são os derivados, e é preciso que a gente toque a sociedade. Aquela nossa área dos campos maduros, ela vai sofrer muito. Porque aqueles blocos, e parte deles, Paulão, já foi disponibilizado em leilões, e essas novas empresas, quando estiverem estreando a produção, os níveis de risco operacional vão ficar muito acima e a renda média do trabalho na área de petróleo vai cair, na medida em que as empresas privadas entrem naquele jogo em que a Petrobras tem um protocolo diferenciado e é uma empresa que, através do governo Lula, ela fez reviver uma das indústrias mais pujantes e importantes com a política de conteúdo nacional, que foi a indústria naval brasileira, a indústria pesada, não é? Então, você tem o estaleiro de São Roque do Paraguaçu, que chegou a ter 13 mil pessoas diretamente empregadas lá em São Roque do Paraguaçu, no estuário do Rio Paraguaçu. Então, é uma realidade que dói muito. Agora, se você ficar em casa, se você não estiver junto do seu sindicato, além de perder o trabalho, vai perder a oportunidade de lutar por um Brasil melhor. Paulão. Importantíssima a lembrança que o deputado Joselildo fez, como o nível de conhecimento, né, do deputado. Né? Realmente foi destruída a política de conteúdo nacional no Brasil, no regime Temer e no governo Bolsonaro. Né? Praticamente todos os contratos, né, estão sendo aditados com a redução do conteúdo local, e essas encomendas estão sendo feitas principalmente em países asiáticos. Né? E uma outra coisa que eu queria dizer para o jovem, né, e é uma coisa que eu disse para os meus filhos, né, e uma coisa que eu mesmo fiz na minha vida, né, quando eu me formei em engenharia, mas mesmo qualquer pessoa, né, que tenha uma qualificação, que faça um curso técnico, né, que é a importância de nós defendermos, né, a Petrobras e as estatais, porque existe o quê? A democratização da oportunidade de trabalho por meio do concurso público. Né? Então, uma Petrobras, ela contrata engenheiros por concurso público, ela contrata os técnicos por concurso público. Ela não contrata as pessoas por relacionamento, por amizades. Né? Então, os jovens, né, devem estar aí na luta, né, para a manutenção dessas empresas estatais, porque é a garantia da democratização da possibilidade de se ter um emprego no Brasil. Né? Bom, todos que nos acompanham nesse momento aqui pela página do Facebook PT na Câmara, pela página do deputado Joselildo Ramos, nós temos outras duas páginas transmitindo também, que eu estava esquecendo, o Petróleo do Brasil, que é no Facebook, e também a página Democracia no Ar. Né? É muito importante que nós sempre, ao final dos programas aqui, que infelizmente o deputado também tem um compromisso, o Paulão também está indo para outra reunião, porque eles estão na ativa aqui para que a Petrobras não seja privatizada. Então nós sempre encerramos o programa aqui fazendo uma homenagem a quem muito lutou, né, e lutará ainda pelo Brasil, que é o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que está injustamente preso há 1 ano em Curitiba. Por isso nós queremos, né, deputado? Lula livre. Lula livre. Bom, uma boa tarde, então, para... Muito obrigado aí, deputado. Obrigado a vocês todos também. Pela participação, Paulo. Muito obrigado.